Bom dia, caros alunos. Chegou, né? Chegou o dia da prova. Hoje, vamos ver se vocês estão preparados mesmo. Hoje é o dia da revisão, né? Então, antes da prova, a gente vai tentar falar o máximo dos aspectos principais de todo o conteúdo das últimas 5 aulas, né? Para você poder dar aquela relembrada, enfim, e sair melhor na prova. Lógico, eu, professor Lilo, junto com o professor Rafael. Rafael, um recado? Então, bom dia a todos. O recado melhor é preparados para a prova. Então, se qualquer dúvida, poste aqui no ambiente para a gente tirar essas dúvidas, para vocês chegarem na hora da prova sem nenhuma dúvida e aí realmente gabaritar a prova e correr depois para o abraço. É para gabaritar, hein? O recado é gabaritar. A prova tá ótima para vocês gabaritarem aí, né? Então vamos lá, gente. A revisão, basicamente, a gente vai falar desde a evolução da máquina aqui. Vamos botar aqui opções da caneta, né? Desde a evolução histórica até aquela última aula, que é a unidade central de processamento e as memórias. A gente vai fazer todo um apanhado de tudo que aconteceu. Então vamos lá. O conteúdo é tudo baseado nessa apostila. Então espero que vocês tenham lido essa apostila aí para a prova de hoje, se preparado não só pelas aulas em vídeo, mas também pelos PowerPoints, mas também pela leitura da apostila. Com certeza lá está bem mais completo, né? E vamos lá. A primeira definição que nós temos, o que seria um computador? Gente, o computador acabou o modelo tradicional dele, não é apenas aquele desktop, aquele notebook, não é apenas esse computador, não é esse mega computador, não. Hoje nós temos novos dispositivos, né, celulares, smartphones, smartwatches, smart glass, smart home, né, e todos eles são considerados computadores, as smart TVs, né. Então o computador é uma máquina que processa informações eletronicamente. Hoje, basicamente, todas as máquinas fazem isso, né? Até a tua geladeira está processando informação eletronicamente, né? Na forma de dados e pode ser programada para as mais diversas tarefas. Ok? Então, essa é a função do computador. Bem, Charles Babbage foi o primeiro inventor, ele que pensou e idealizou o computador, né? O primeiro computador de uso geral. E o legal é que ele utilizou apenas as partes mecânicas. E por ser um computador não eletrônico e sim mecânico, ele acabou conhecido como uma máquina analítica, não máquina digital, né? A máquina analítica foi justamente isso, ele não era um dispositivo eletrônico, né? Então utilizava partes mecânicas para calcular, fazer as operações, né? Então, e ele é considerado o pai da computação. Então, quem é o pai da computação? Charles Babbage. Ada Lovelace foi a primeira programadora, né? Então, não é só... se a gente olha, as mulheres fizeram diferença, fizeram, né? A primeira programadora foi a Ada Lovelace. Existem vários casos de outras mulheres também que influenciaram diretamente na área de computação, né? Ela foi reconhecida por ter escrito o primeiro algoritmo, né? E foi processado justamente na máquina de Charles Babbage. Por esse trabalho, ela é considerada como a primeira programadora de toda a história. Não é programadora mulher, programadora de todos os programadores, professor. Não é só entre homens e mulheres, foi o primeiro programador, abre parênteses, de toda a história. Bem, agora vamos para os conceitos básicos da arquitetura de computadores, né? O que é o bit? O bit é a menor unidade de medida da linguagem computacional, né? É a forma que o computador tem para realizar a comunicação entre seus dispositivos, seus componentes eletrônicos. Então, toda a comunicação entre o computador, entre os elementos do computador, seja memória, seja processador, seja placa de vídeo, seja placa de rede, a base da comunicação é o bit. O bit, gente, é uma representação, né? É uma representação do ligado e desligado, né? Então, tem computador que define o transistor pode estar com carga, sem carga, o transistor pode estar ligado, com ligado, o transistor pode estar com carga negativa, depende da arquitetura em si. Mas o legal é uma convenção. Essa convenção é ligado, né, é igual a 1 e desligado é igual a 0. Então, como é um dispositivo eletrônico, ele pode ligar e desligar. Então, aqui o bit pode apresentar dois estados diferentes, ligado e desligado. Baseado no bit, agora a gente começa a ter uma unidade maior, a gente começa a compor informação, né? O byte consiste em um conjunto formado de 8 bits.
A grande pergunta, e eu mesmo na época de faculdade, há um tempinho atrás, né, professor, eu me perguntava por que 8, não 5, não 6, não 10, né? O 8 era justamente qual era a quantidade mínima de bits necessária para representar uma informação, né? Então, se eu quisesse representar a letra A, a letra B, o tracinho, vezes, a vírgula, um ponto de interrogação, os números. Então, se eu quisesse representar todas essas informações, eles acharam que com 8 bits, que me dá 256 alternativas possíveis, era o suficiente para mapear, né? Então, vamos dar uma convenção, 0000001, vamos dizer que é o A. Não é, tá? Mas seria a letra A. O 0000010 era o B, o 0000011 era o C, e assim por diante. Então, eles acharam que com 8 bits eu conseguia definir essa informação. Mas isso há muito tempo atrás. Hoje, o byte não seria mais byte, professor, de 8 bits. O byte seria 16 bits. Porque a unidade hoje básica é um carinha chamado Unicode. O Unicode, quer dizer, nós tínhamos a representação da informação antigamente utilizado o ASCII-2, né? Nós chegamos a falar numa aula, só que agora de 8 bits, e agora nós fomos para um Unicode de 16 bits. Por que 16 bits? Quando a computação foi inventada, esse termo byte foi inventado, a gente estava se preocupando apenas com as linguagens ocidentais, né? Então nós não tínhamos dialetos, o indiano, o chinês, o árabe. Aí eu só conseguia representar as letras no Ocidente, A, B, C, D. Não existe A, B, C, D lá na China, não existe A, B, C, D lá na Índia, não existe A, B, C, D lá no Líbano, né? Então hoje, para globalizado, eles criaram o Unicode, né? Então, a representação numérica desse conceito tem servido para a unidade de medida básica e universal para a capacidade de armazenamento do computador. Então, ainda hoje, um byte é 8 bits, mas os computadores não são mais de 8 bits. Os computadores hoje são 64 bits, os novos, né? 128 bits, né? Mas a unidade continua o mesmo. Então, fazer uma representação, esse é um exemplo de um byte, olha aqui, isso aqui é um byte. E cada elemento desse aqui é um bit. Só lembrando, um byte equivale a 8 bits. Agora, bem, o bit representa qualquer tipo de informação. Só que nós, seres humanos, nós estamos acostumados a trabalhar com um outro tipo de unidade. A gente não fala 0001, a gente fala A, né? A gente não fala 0101, a gente fala 2, a gente fala 5, né? E assim por diante. A gente precisa ter um mecanismo para fazer essa tradução. Então, umas coisas que, inclusive, eu gostaria que você tivesse estudado isso hoje, né? Como transformar decimal em binário, como transformar binário em decimal. Então, as regras a gente tentou passar aqui para vocês, mas espero que vocês tenham treinado em casa. Para decimal para binário, apenas pega um número e começa a dividir por 2. E para cada resto, você vai anotando o número que vai dar, né? Nesse caso específico, eu pego 4 dividido por 2, aí o resultado, menos 4 e dou 0, né? Aí eu pego o quociente aqui, o que deu, e divido novamente por 2, sempre dividindo por 2. 2 por 2, o resultado é 1, aí menos 2 dá 0. A resposta, então, é o último quociente mais 0, 0, né? Mais os outros restos. E vamos fazer um exercício, só que eu vou fazer um exercício de uma maneira até mais legal aqui para vocês. Não vou fazer divisão, né? Para números pequenos, isso é válido. Para números muito grandes, você vai ter que fazer divisão, professor. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos aqui para a lousa. Ok. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o 2 elevado a 0, o 2 elevado a 1, o 2 elevado a 2, o 2 elevado a 3, o 2 elevado a 4, eita, 2 elevado a 5. Nossa, tá muito ruim essa lousa, né? Mas vamos lá. Vamos tentar aqui apagar. Então esse aqui é o que vale a 1,
o 2, o 4, o 8, o 16, o 32, tá? E agora vamos fazer o seguinte. O que é o 12? O 12 é só você somar o número 8 mais o 4. Então, com 12 eu consigo colocar 1, 1, 0, 0. Você faz essa tabelinha aqui em cima, né? Com desde o 2 elevado a 0 até o 2 elevado a 7, né? Que é o do 1 até o 128. Então, faz essa tabelinha. Para se fazer o 15, então é o 8 mais o 4 dá 12, mais 2 dá 14. Então, 15 é 1, 1, 1, 1. Olha como fica meio mais fácil. Como é que é o 22? O 22 seria o 16, né? Então, olha aqui o 16, o 1. Então, vamos fazer essa lista aqui, ó, para a gente entender melhor, né? Olha como ficou bem mais fácil. Então, para fazer o 22, eu preciso do 16 mais o 4. 16 mais 4 dá 20, não dá? E mais o 2. Então, o 22 é 1, 0, 0. Aqui está o número 22. Esse aqui é o número 15. Aqui é o 22. E aqui é o 12. Melhor do que fazer a continha de divisão. Gente, isso aqui é só válido, essa dica aí é só válido para números pequenos, né? Abaixo de 256. Exatamente. Números acima desse valor fica um pouco mais complexo Aí você tem que fazer realizar as somas. Né? Eu acho que na prova não tem número muito grande não, né, professor? Não, eu acho que não passa de 1 milhão, não. Não passa de 1 milhão para a gente fazer. Pô, aí vai ser bom, né? E depois disso, gente, aí você faz a conversão. Assim, justamente o modelo contrário, né? Esse era o número que eu queria fazer lá para vocês, né? Olha aqui. O 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, até o 2 elevado a 7. Então, esse aqui é o bit. O 2 elevado a 0 é igual a 1. O 2 elevado a 1 é o 2, 2 elevado a 2 é o 4, 2 elevado a 3, 8, 16, 32, 64 e 128, né? Então, se eu tenho... inclusive está aqui, né? Meu Deus do céu. Inclusive, se eu quiser... Se eu tenho um determinado número binário aqui, 1, 0, 0, é só somar. 4 mais 0 mais 0. Então, 1, 0, 0 é 4 mais 0 mais 0. Aí, então, o valor é 4. Né? Viu como fica bem fácil você criar essa tabela? Então, uma dica, quando você abriu a prova, é justamente criar essa tabelinha que vai servir tanto para converter de decimal para binário, quanto binário para decimal. E por fim, gente, então nós temos um exemplo aqui, ó. Vamos fazer aqui o exemplo. 1, 1, 0, 1. Qual é o valor? 8 mais 2 mais 1 dá 11. Né? Agora vamos pegar o outro. Vamos apagar aqui? Vamos apagar. Olha aqui, apagador de última geração, né? Vamos pegar agora 1, o B, né? 0, 0, 1. Quanto é que vai dar isso? 16 mais 2, mais 1 dá 19, né? Mais 2 mais 1, 16 mais 2 mais 1 dá 19, né? Vamos fazer o C? Vamos fazer o C agora. O C é um número um pouquinho maior, né? 0, 1, 0, 0, 1. Né? Então nós temos 16 mais 2 é igual a 18. Viu como fica? Muito, gente, mas muito mais fácil usando essa tabelinha, né? E lógico, para finalizar, né? Só voltando aqui para finalizar, isso aqui é de binário para decimal. Decimal para binário. Mas às vezes tem o hexadecimal e o octal, né? Algumas pessoas,
pede, transforma para hexadecimal em decimal, ou octal para decimal, ou decimal para octal. Qual é o segredo aí? O segredo é sempre, quando você fala trabalho de decimal para hexadecimal, octal, o segredo é sempre transformar para binário. Então, se você trabalhar hexadecimal, octal, a primeira coisa que você faz é transformar para binário. Depois que você transformar para binário, a diferença entre o hexadecimal e o octal é o seguinte: o hexadecimal você vai pegar a cada 4 caixinhas e formar uma letra, né? E o octal a cada 3 caixinhas formar um número, né? Então é só fazer esse trabalho, né? É uma dica bem importante. Bem, agora vamos voltar ao básico, né? Voltar aqui o que a gente falou. Voltar aqui ao nosso opção de ponteiro, a nossa caneta, isso. O computador nada mais é que um hardware e o software junto, mas as pessoas que trabalham com ele, a gente chama de peopleware, né? Essa é a básica. O computador é só o hardware e o software, né? A tecnologia é os 3 juntos, mas tá. E a base do computador até hoje, gente, essa é a arquitetura von Neumann, é uma arquitetura que é utilizada nos computadores até hoje. Talvez mude com os computadores quânticos, né? Mas mesmo assim é uma arquitetura onde eu tenho os periféricos de entrada, eles são processados e a resposta é enviada aos periféricos de saída. Lá dentro da arquitetura von Neumann eu tenho um processador que fica trocando informações com a memória. A memória armazena o que vai ser processado e o processador só processa o que está na memória. Essa aí é a regra, tá? Bem, aí nós temos a diferença também entre humanos e máquinas, né? Enquanto a linguagem humana tem desde a fala, movimento, gesto, audição, visão, utiliza os sentidos, né? A linguagem de máquina, a gente utiliza apenas impulsos elétricos que nós convencionamos para 0 e 1. Essa é a linguagem de máquina, impulsos elétricos, né? E os periféricos de entrada são justamente a maneira de eu transformar essa linguagem humana, né? Essa linguagem humana para a linguagem de máquina. É uma maneira de mandar essas informações para a máquina. Então, o teclado ele transforma o que eu digitar, né, as letras, o que eu escrevi, em 0 e 1 para o computador. O scanner, ele consegue enviar imagens. A webcam, ele consegue reconhecer gestos, fisionomias, né? As webcams novas, você não precisa... É só você ficar na frente do computador que ele já te reconhece, né? Tem uns computadores novos aí que é o... né? Então, percebam que aqui são coisas que a gente faz... o dispositivo de entrada nada mais é do que um mecanismo que vai transformar a nossa linguagem humana, né, para a máquina entender em 0 e 1, que é a linguagem de máquina. Essa aí é a grande... esse aí é o objetivo dos periféricos de entrada. Receber as nossas ações, nossas informações, seja que informação for essa, pode ser um som, pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser um texto, né? Inclusive agora também os computadores reconhecem se você está triste ou não, tem todos esses algoritmos bem definidos. Então são periféricos de entrada e transformados em 0 e 1. E o contrário são os periféricos de saída. Quer dizer, eu tenho um computador que processou 0 e 1, que é a linguagem de máquina, e ele vai ser processado para me transformar para uma coisa que é entendível pelo ser humano, que é a linguagem humana. O que a linguagem humana consegue identificar? Imagens, né, projeção, uma impressão, um som. Então ele vai transformar os 0 e 1 em um relatório, vai transformar os 0 e 1 em uma imagem no monitor, vai transformar em 0 e 1 num vídeo, vai passar e assim por diante, né? Então o periférico de saída é justamente o contrário. Eu tiro do binário, eu tiro da linguagem de máquina e passo para a linguagem humana. Bem, os periféricos híbridos é o que permite tanto entrar dados quanto sair dados. São dispositivos de I/O, né? Input e output, ao mesmo tempo, né? Um caso específico, mais clássico, é o famoso tela touchscreen. Além de ele informar para a gente, ele é um monitor, além de ser um monitor, é também um dispositivo de entrada, porque eu consigo mexer na tela.
Então, esse é um típico periférico híbrido. Outro que a gente utiliza bastante é o USB. A gente lê e escreve dentro do USB. A gente usa para ler informações e para transferir informações para o computador. Aí está o nosso computador tradicional. E nesse computador tradicional, o que a gente tem dentro do gabinete? Só que a gente vai estender esse conceito de computador tradicional, esse conceito de gabinete, para qualquer conceito de computador, né? Se a gente olhar aqui, vamos pegar meu super celular, meu celular aqui fazendo propaganda, olhando aqui, isso aqui também é um computador. Esse celular aqui tem uma placa-mãe? Tem. Esse celular aqui tem uma CPU? Tem. Esse celular aqui tem um disco rígido? Também tem. Esse celular tem memória RAM? Também tem. Esse celular não tem DVD, né? E acho que nos computadores novos também nem estão tendo. Esse celular tem uma fonte de alimentação? Tem, ele tem um transformador DC, mas geralmente esses transformadores eles estão lá naquela tomadazinha, quando no plug USB, né? Mas eles também fazem parte, ele tem uma maneira de gerenciar energia. Então, tanto aquele computador tradicional quanto esse carinha aqui, o celular, ele isso aqui é um gabinete dos computadores modernos, né? Então, apesar de a gente ter colocado aquela figura do computador tradicional, deixar claro que essa figura se estende agora no mundo moderno. Bem, voltando aqui para os sistemas operacionais, né? O sistema operacional é deixar bem claro, é o principal software do computador, né? É ele que gerencia toda a estrutura do hardware, garantindo uma melhor interatividade do usuário com o computador. Gente, o que o sistema operacional faz? Imagina eu ficar conversando com o computador com zeros e uns, vai ficar complicado. Então, o sistema operacional, o principal objetivo dele hoje, né, é nos dar uma interface amigável para interagir com a máquina. Essa é a principal função do sistema operacional hoje. Para a gente, usuário comum. Mas além gerenciar essa interface, essa interação, lá dentro ele gerencia o disco rígido, ele gerencia a memória, ele gerencia a rede, ele gerencia o processamento, ele gerencia os processos. Então o sistema operacional realmente é o programa, o software mais importante dentro do contexto do computador, né? Eu tenho vários tipos de sistemas operacionais, então tenho os modelos Windows, né? E acredite ou não, tem muita máquina, tem quase 30% das máquinas do mundo ainda rodando Windows XP, um software que já vai fazer 20 anos praticamente, né? Do outro lado nós temos o Mac, já ganhou uma certa popularidade, principalmente nos Estados Unidos, é um dos computadores mais vendidos nos Estados Unidos. E o sistema operacional baseado no Linux, né? Esse aqui é o Linux. É um sistema aberto, que é open source, né? Sistema aberto, o sistema livre, né? E baseado no Linux eu tenho várias distribuições, o Ubuntu, o Debian, o SUSE, o Red Hat e assim por diante. Mas dos Linux, o mais importante de todos eles, baseado no kernel do Linux, é um carinha chamado Android. Opa, Android é do meu celular? Exatamente. Esse celular que eu acabei de mostrar para vocês, ele foi baseado, ele existe graças ao Linux, né? O kernel dele é Linux. Então, se você for pensar qual é o sistema operacional mais utilizado hoje, né? O tipo de sistema operacional mais utilizado hoje é o Linux, apesar do sistema operacional se chamar Android, né? Só de Android nós temos 2 bilhões de equipamentos, professor. É muito equipamento aí e aumentando a cada dia, né? Agora, quantas máquinas Windows nós temos no mundo? Para você ter uma ideia, a gente pensa qual é o sistema operacional mais utilizado, é o Windows? Não, não é. Era o Windows. Hoje o sistema operacional mais utilizado no mundo se chama Android, né? E o Android foi baseado no Linux. Bem, voltando agora para cada componente do computador, então a gente vai primeiro falar da CPU, né? Lá naquela arquitetura von Neumann, então a CPU faz parte daquela arquitetura. O que é o processador? É uma unidade central de processamento, né? Só que vem de uma sigla em inglês chamada Central Processing Unit, ou CPU, por isso CPU, né? Se a gente fosse traduzir, a sigla não seria CPU, seria UCP, né? Unidade Central de Processamento, mas ninguém fala UCP, todo mundo fala CPU, né? O legal é isso, a gente acaba pegando, incorporando o inglês, né? Ninguém fala mais update, atualizar, fala update. Ninguém fala baixar, fazer um download.
né? Então, a gente acaba trazendo da língua, né, inglesa alguns termos da área de tecnologia. Bem, a CPU é um processador propriamente dito, é o cérebro do computador. E ele realiza todos os cálculos, tanto aritméticos quanto lógicos, envolvendo os zeros e uns, quer dizer, os dispositivos eletrônicos aí, o ligado e o desligado. Isso aqui são modelos de computador, de processadores, né? Tem os modelos, tem processadores um pouco diferentes, principalmente os processadores que fazem parte de dispositivos embarcados como celulares. Bem, dentro daquele processador eu tenho o núcleo do processador, porque o processador é composto de várias partes. A principal parte é o núcleo. O núcleo do processador é um circuito integrado propriamente dito. E é possível dividir o núcleo do processador em algumas partes fundamentais do seu processamento. Cada núcleo tem uma unidade lógica de aritmética, tem uma unidade de controle e tem seus registradores. Cada núcleo. Então, se eu tenho um processador multicore, né, o i7, o i5, o i3, todos eles são multicore. Tem 2, 4, 8, 16 núcleos, né? O do seu celular, esse celular aqui tem 8 cores, são 8 núcleos. O que significa cada núcleo desse? Cada núcleo tem uma unidade lógica aritmética, tem uma unidade de controle e tem seus registradores, né? Então, esses 3 componentes. Por que eu coloco mais de um núcleo dentro de um único processador, dentro de uma única caixinha, né? Vamos pensar essa caixinha aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Porque eu coloco vários núcleos dentro desse processador. Então, aqui vamos dizer que tenha um núcleo aqui, outro núcleo aqui, outro núcleo aqui, outro núcleo aqui. Porque colocando mais de um núcleo dentro do processador, eu consigo executar mais de uma instrução ao mesmo tempo. Eu consigo fazer várias tarefas ao mesmo tempo, tá? Por isso a importância por isso hoje o padrão de utilizar multicore, né? Um detalhezinho também, existe a velocidade do processador, a velocidade do equipamento. Só que tem 2 questões importantes, tem um clock interno, né? Esse clock interno é a velocidade em que as informações trafegam dentro da CPU, e o clock externo é a velocidade onde as informações trafegam com os outros periféricos. Então, o que acontece efetivamente? Dentro da CPU, a velocidade é bem maior. Quando a gente fala, olha, minha CPU ele tem 3 GHz, é a velocidade que ele trabalha lá dentro para processar as informações. Mas essa velocidade ela não é a mesma quando ele vai se comunicar, por exemplo, o processador com a memória. Já tem uma diferença. Não é a mesma velocidade que o processador vai se comunicar com o disco rígido. Já é uma diferença. Não é a mesma velocidade que o processador vai se comunicar com a placa de rede. Então, existe a velocidade do processamento, que é muito rápido, é o clock, né? Quando a gente compra um Pentium, um i7 de 3 GHz, essa velocidade interna do processador. Mas existem outras velocidades, velocidade do barramento, velocidade da memória, velocidade do disco rígido, né? E com certeza essas velocidades são bem menores do que a velocidade interna, né? Voltando aqui, então a diferença entre clock interno e externo. E temos também um outro componente que está lá dentro do nosso processador, que é a memória cache, né? A memória cache, ele serve como uma memória auxiliar bem mais rápida que a memória RAM, né? Então é uma memória que está lá dentro do processador. A grande vantagem da memória cache é ele que trabalha basicamente na mesma velocidade do processador, né? Então tá aqui, eu tenho minha unidade lógica aritmética, eu tenho minha unidade de controle, eu tenho meus registradores, tá? Então aqui está dentro, e junto com a CPU, quer dizer, tudo isso aqui é a CPU, tá, gente? Eu tenho aqui o cache nível 1, cache nível 2, cache nível 3. Qual a diferença entre cache nível 1, 2 e 3? Velocidade, gente. Então, geralmente, o cache nível 1, ele é mais perto do processador, do núcleo do processador, então ele tem um contato mais rápido. O cache nível 2, ele fica um pouco mais longe do núcleo, né, dos núcleos do computador. Então, ele não trabalha na mesma velocidade que o processador trabalha. Ele é um pouquinho mais lento, tem menos via de comunicação, mas mesmo assim o cache nível 2 ele é mais rápido que qualquer memória RAM, né? E o cache nível 3 também. Por que criar esses vários níveis, né, de cache? Você criar um cache nível 1 é muito caro, então você cria um pouquinho só de cache nível 1. Aí eu quero criar, mas eu preciso armazenar um pouco mais de informação, então eu crio um nível 2.
O nível 2 é mais fácil de fabricar, né? E não custa tanto para o processador, então tem um segundo nível de cache. Cache é uma memória, tá, gente? Deixar bem claro, cache é uma memória. Então, nível 1 mais rápido, o nível 3 mais lento. Nível 1 menor a quantidade, nível 3 maior a quantidade, né? Isso é o que está dentro do processador. Mas existem, né, falando aqui de processadores de multinúcleo, onde cada núcleo teremos as mesmas divisões já estudadas anteriormente. Todos os núcleos têm uma unidade de lógica aritmética, unidade de controle e seus registradores, né? Uma coisa interessante que é feito agora nos núcleos modernos, isso aí aconteceu nos primeiros Pentium multithread, acho que foi o Pentium 4 que deu o conceito multithreading, né? É núcleos virtuais, né? É uma capacidade que o processador tem de se duplicar, né? Ele é capaz de duplicar a quantidade de núcleos do processador. Quer dizer, eu tenho um núcleo físico, é a minha letra, trabalhando como 2 núcleos lógicos. Tá? A letra, estou escrevendo na tela, não está das melhores, tá, gente? Então, isso aí, o núcleo virtual é justamente isso. Eu tenho um núcleo físico, mas ele parece que são núcleos, ele duplica o número lógico. Um exemplo, tá, é o i7, né, o processador i7. Ele tem o i7 até um tempo atrás, ele era quad-core, né? O quad-core é o seguinte, ele tem 4 núcleos físicos. Mas quando você vai analisar lá no Windows, o gerenciador de processo, aparece lá 8 processadores. Mas como são 8 processadores, se o meu processador é só quad-core? É porque cada core lá do i7, ele se comporta como sendo 2 núcleos. Essa é a principal diferença do i7 para o i5. O i5 também é um quad-core, só que cada core ele se comporta como um núcleo. Então você fala, professor, qual é a diferença entre o i5, Intel i5 e o Intel i7? É que o Intel i5 ele tem cores, ele é multicore, mas cada core ele não implementa o hyperthreading, ele não tem 2 núcleos virtuais em um, né? O i7 não, ele tem 4 núcleos, mas cada núcleo dele se comporta como sendo 2. Essa é a diferença, por exemplo, entre o i5 e i7. Vocês não sabiam, agora vocês estão sabendo, né? Essa tecnologia é chamada hyperthreading. Essa hyperthreading é um trademark da Intel, né? A AMD dá outro nome para esse tipo de tecnologia. O ARM, o Qualcomm utiliza outro tipo de tecnologia, outros conceitos, mas hyperthreading, o conceito é o mesmo, né? Quer dizer, aumentar o núcleo lógico dentro do núcleo físico, mas hyperthreading foi uma marca criada pela Intel, né? Então esse é o caso do i7. O i7 ele tem 4 núcleos físicos, mas quando a gente vai analisar ele tem 8 núcleos no total. O barramento local, gente, é o barramento principal do computador e ele faz o papel de comunicação entre o processador e os outros circuitos que compõem a placa-mãe, né? Então, no barramento local, eu tenho 3 tipos de barramento. Barramento de dados, barramento de endereços e barramento de controle. É justamente onde eu vou trafegar os dados, onde eu vou definir aonde estão os dados e aqui onde eu vou definir as interrupções que são necessárias para buscar esses dados, né? Então, são os 3 barramentos, cada um com sua velocidade, com sua tecnologia e assim por diante. Bem, os barramentos principais são barramentos de expansão. O ISA já meio que acabou. O PCI, ele já está na versão, cada dia está aumentando a versão. O AGP também já acabou, né? Mas é utilizar alguns equipamentos antigos. Hoje, basicamente, esse aqui também está acabando. Está usando só o PCI Express. É um PCI menorzinho, né? Então, em utilização mesmo, é o PCI Express e o USB. É o que nós temos hoje, né? O USB, a gente já está no último, que é o USB-C, e tem uma tecnologia que está sendo criada em cima do USB, que é o Thunderbolt, né? Thunder, que é uma tecnologia a priori da Intel, que ele é um pouco mais rápido que o padrão USB. Só que fica aquela corrida de cão e gato, né? O USB, o Thunderbolt dobra a velocidade, o USB-C, ele também
tenta seguir, e legal, o USB-C é compatível com Thunderbird. Bem, agora, por fim, a gente vai falar da classificação de memórias. A gente falou da memória cache até agora, mas vamos falar agora das memórias, as outras memórias do computador. Nós temos as memórias principais, que são primárias ou internas, e as memórias auxiliares, que são secundárias ou externas. Essas memórias, a gente pode ser elas voláteis e não voláteis. O que seria memórias principais? O que seriam essas memórias? Só deixar bem claro. É aquela memória que está lá dentro do computador. Memórias auxiliares é aquela memória que está fora do computador, ou fora do processamento, né, no processador. Desculpa. Então, como a gente comentou, a memória principal é aquela que está relacionada diretamente ao processamento. Sem ela, você não consegue executar nenhuma atividade no computador. Você precisa, por exemplo, dos registradores, da memória RAM, da memória cache, para poder fazer com que o sistema funcione. Já as memórias secundárias, você inclui aí o HD, o pendrive, o CD-ROM. Sem essas memórias, o computador consegue processar a informação e vai executar, vai processar ela, vai dar uma saída para ela, sem depender dessas memórias secundárias. Essas memórias secundárias, apesar de geralmente estar fora do CPU, pode estar dentro, como é o caso do HD, que ele está fisicamente presente dentro do CPU, mas não faz parte do processamento como um todo. Quanto à memória volátil e não volátil, a gente comentou o seguinte: a memória volátil é aquela que se perde com a falta de fornecimento de energia. Então, se você desliga o computador, essa memória ela vai perder o que está lá salvo. Já a memória não volátil, o que acontece? A memória não volátil, você consegue armazenar a informação mesmo que o sistema computacional esteja desligado, mesmo que não haja fornecimento de energia. E aí a gente tem HD, pendrive, CD-ROM, que mesmo sem energia, mantém informação. Agora, nem toda principal é volátil e nem toda memória secundária vai ser, digamos assim, não volátil. Então, só tome cuidado que são dois conceitos bem distintos. E, além disso, essa questão de memória principal e memória secundária também está atrelado à questão da velocidade. A memória principal é aquela que é útil para o processamento e que sem essa memória não vai existir. Então, se ela for mais rápida, vai tornar o processamento mais rápido. Já a memória secundária, você vai armazenar uma grande quantidade de informação, então você vai ter prejuízos quanto à velocidade para ter ganhos quanto à capacidade de armazenamento. Boa, professor, boa. Eu dei uma parada aqui, comecei a tossir, gente, mas vamos lá. Né? O resquício ainda da gripe aqui. Mas até a voz está de locutor, né? Hoje tá bonita aqui. Eu queria ficar com essa voz o tempo inteiro, né, professor? Ia ficar top. Mas vamos lá. Então agora vai ter a hierarquia das memórias, né? A hierarquia, a gente já chegou a passar isso na última aula, né? Aqui no topo são as memórias mais rápidas, em contrapartida são as memórias mais caras. Então vamos voltar aqui, né? Aqui mais rápido, mais caro e menor quantidade. Então, quanto mais para o topo, nós temos isso. Quanto mais para baixo, mais barato, né? Menos rápido e mais quantidade. Então, se a gente for analisar, o registrador é uma memória muito cara, porque está lá dentro da CPU, mas ela é muito rápida e a quantidade é muito pequena. A memória cache, ela é muito rápida, mas menos que o registrador, né? Ela continua sendo muito cara, né? Rápida, cara, mas a quantidade é pequena. Você vai ter um cache de 1 mega, 2 megas no máximo, gente. Mega, não é giga não, mega. Agora nós temos memória RAM. A memória RAM, ela é um pouquinho rápida também, mas é menos que a memória cache, menos que os registradores, né? Ela ainda continua sendo um pouquinho cara, em comparação com outros tipos de memória, e
mas a quantidade é um pouquinho maior. Você já está falando aqui de 8 GB, 16 GB, né? Aqui a gente está falando em mega, né? Aqui a gente fala em bytes. Para você ter uma ideia, aqui bytes, aqui megabytes e aqui em gigabytes, né? A memória ROM é uma memória SSD que fica lá na sua placa-mãe, né? Ela é mais rápida do que as outras memórias normais, só que ela é mais lenta que a memória RAM. É como se fosse um SSD grudado na placa, né? É uma memória tipo SSD, quase, né? Usa essa tecnologia aí, parecido com SSD para armazenar a placa. E agora nós temos as unidades memórias auxiliares, que é o que mais temos, são os famosos HDs, né? Aqui a gente está falando em terabytes. Então você compra HDs de terabytes, né? SSD de terabytes, né? Então, com um valor que nem se compara com a memória RAM. A memória RAM a gente não fala 1 tera de memória RAM, não existe 1 tera. Os computadores hoje é 32 GB, 256 GB, os servidores e assim por diante. Mas 1 tera de giga, não vi esse computador com 1 tera de giga ainda, né? Não comercial. Mas eu tenho 1 tera de HD, 2 teras, 10 teras, 20 teras de HD, né? Em uma máquina comum, né? A questão é essa, aqui eu tenho grande quantidade, aqui eu tenho pouquíssima quantidade. Aqui eu tenho muito caro e aqui é mais barato. Barato em relação por byte. Qual é o custo por byte, tá, gente? Não é barato. Professor, eu comprei uma memória por R$100 e o HD custa 300. Não, mas aquela memória de R$100 que você comprou tem 4 GB, né? E o HD de R$300 que você comprou tem 2 teras, né? Então, 4 GB, R$100. 2 teras, 300. Não é questão do preço final, é preço por megabytes ou por byte, né? Então, deixar bem claro aí. E a gente vai ter que explicar um pouquinho mais a memória RAM, né? A memória ROM. A memória ROM é aquela memória que está lá grudada na placa de vídeo. Então, vamos lá na memória ROM. Na placa de vídeo, na placa principal, né? Na placa-mãe. E na memória ROM eu tenho 3 programinhas lá dentro. O BIOS, o POST e o SETAP, né? A gente já chegou a comentar o que seria cada um deles. O disco rígido é um elemento muito importante do nosso computador, onde a gente armazena nossas informações, né? Nós temos os modelos magnéticos, que é o tradicional, onde tem 1, 2 teras, é o que mais existe no mercado, mas agora começou os modelos de SSD, né? Que são discos rígidos, tem o mesmo comportamento do magnético, só que com muito mais velocidade, né? A vantagem do SSD é que ele não tem partes móveis, né? Então, se eu derrubar, por exemplo, esse notebook no chão e esse notebook ele tem um HD magnético, como ele tem uma agulhinha, ele pode riscar o disco, pode prejudicar o disco, né? Agora, o SSD é a mesma coisa eu pegar o meu pendrive e deixar cair no chão, né? Ele pode quebrar a parte externa, ou então mas ele não tem partes móveis que pode estar prejudicando o funcionamento do SSD, né? Então, para notebook, para celulares, né, que são celular, a gente vive movimentando. Não seria possível, por exemplo, eu colocar um disco rígido magnético aqui, né? Pelo tanto que o movimento de DOS, desce, sobe, assim por diante, cair. Então, imagina o disco rígido magnético, ele tem uma agulhinha que nem um LP, né? Quem teve um LP, um daqueles antigos, né? A maleta da Turma da Mônica, aí tem uma agulhinha que fica trafegando no disco rígido, né? Então essa agulhinha pode riscar, pode bater e atrapalha muito, pode realmente inutilizar seu disco rígido. O SSD não tem essa agulhinha, é um circuito eletrônico só, né? Que armazena a informação de maneira não volátil, quer dizer, mesmo desligado ele tá armazenando informação. Hoje eu recomendo veementemente você trabalhar com disco rígido SSD, principalmente para os sistemas operacionais. Uma dica para você, acho que devo ter falado, num notebook ou no seu desktop, você compra um SSD pequeno de 128, ou se você compra um SSD de 128 GB hoje bem barato, e você depois compra um segundo HD magnético de 1, 2 teras para ficar armazenando seus vídeos e fotos. Mas o sistema operacional é bem interessante você deixar no SSD, porque ele vai ficar muito mais rápido a sua máquina, né? Aqui são a geometria dos discos, a gente chegou a comentar bem rapidamente, né?
Para a organização dos dados no HD, as informações são armazenadas de forma magnética na superfície dos discos. Isso para HD magnético, né? Perceba que eu tenho um disco aqui e eu tenho uma agulhazinha que tem a cabeça de leitura e gravação, né? Cada trilha, esse disco é dividido em trilhas e setores, né? A trilha é como se fosse um sulco aqui, o setor seria isso aqui, né? Só lembrando que essa representação, o disco rígido, ele pode ter realmente mais de um disco. Você pode ter 3, 4 discos dentro do mesmo HD. E essa representação, essa divisão trilhas, setores, se repete também lá para o CD-ROM, que organiza a mesma ideia, a informação em trilhas e setores. A diferença é que, por padrão, enquanto que no HD é em 512, isso no CD-ROM é 2048 bytes. Lembrando que na aula passada a gente até comentou numa das atividades, esse é o padrão de saída de fábrica e não necessariamente vai rodar só 512. Alguns HDs modernos utilizam 4096 para os setores, mas o padrão, o mais usual é essa representação de 512 bytes por setor. Perfeito. E chegamos ao final da nossa aula, né? Agora a gente vai tentar, espero que vocês tenham pegado toda essa informação aí, relembrado, tenham estudado aí para você poder fazer a prova com calma. A prova está bem fácil, são 10 questões apenas, né, professor? Tudo de marcar X, né? Questões objetivas. Concentrem-se, lembre-se dos vídeos, lembre-se do que você leu da aula. Faça as operações, se tiver operação, com calma. Uma dica que eu passei para vocês é criar aquela tabelinha de 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, quer dizer, 1, 2, 4, para fazer as transformações de binário para decimal, decimal para binário. Isso é importantíssimo, vai ajudar bastante vocês, né? Se vocês não conseguirem, faça a divisão normal, comum, como a gente mostrou também para vocês, né? Isso aqui é a base da disciplina de arquitetura de computadores. Com certeza tem muito mais conteúdo para vocês pesquisarem. Ainda bem que a gente está na era da internet. Se você digitar na internet arquitetura de computadores, além de você ver vários vídeos no YouTube sobre o assunto, você vai ter vários artigos, livros, várias coisas acerca desse assunto. E o segredo é justamente isso, não se ater apenas o que a gente está passando aqui para vocês. Isso aqui é o básico, gente. Com certeza você pode procurar muito mais informação para depois enriquecer o seu conhecimento, que é isso que o mercado está precisando. Gente, boa prova e até a próxima. Lembrando que os cálculos que, se porventura aparecerem na prova de vocês, não são cálculos complexos. Não vai ser trabalhado com um número de 1 milhão igual a gente brincou na sala de aula. Então, não é permitido o uso de calculadora, até porque algumas calculadoras permitem essa conversão de forma automática e aí você não vai entender a lógica de construção. Então, para a prova, sem uso de calculadora, certo? Então, boa prova a todos e espero que não tenhamos tantos alunos para recuperação, mas se tiver, mesmo depois da aula, da prova, ficou alguma dúvida, pode acessar lá o chat, postar as dúvidas no fórum de notícias, que a gente vai estar aí para auxiliá-los no que for possível. Um abraço, gente.